ALCA, Área de Livre Comércio das Américas. Quem ganha e quem perde nesse jogo de interesses internacionais? Como fica o Brasil neste acordo comercial? E o trabalhador brasileiro terá prejuízos? O engenheiro e diretor do Senge Rio, Sérgio Almeida, assinala neste programa a importância de os cidadãos brasileiros se envolverem num debate fundamental, a adesão ou não do Brasil à ALCA. A palestra foi realizada no 6º Consenge, Congresso Nacional de Sindicatos de Engenheiros, realizado em Aracaju, Sergipe, pela FICENGE. Assista comigo, com certeza vale a pena acompanhar. Eu vou colocar algumas definições que acho que são fundamentais para a organização do nosso debate. Como o nome indica, as iniciais ALCA, indica a Área de Livre Comércio das Américas, significa estabelecer no continente americano uma área de livre comércio com características similares à que já existe na América do Norte, NAFTA, que é um acordo de livre comércio da América do Norte. O objetivo direto desse acordo é garantir a livre circulação de mercadorias e de capitais em todos os países do continente que manteriam, face a terceiros países fora do continente, as regras de restrição de circulação de mercadoria e de capital. Quais são os fundamentos da ideia de livre comércio? Quais são esses fundamentos? Quer dizer, o livre comércio, ele se baseia na ideia de que se cada país produzir aquilo que sabe fazer melhor e comprar aquilo que o outro sabe fazer melhor, no final todos sairão ganhando. Para a economia global, conjunto de países, seria um excelente negócio. Ora, esse debate, ele já foi superado no Brasil, já havia sido superado na década de 30, quando houve um embate. O país possuía uma economia agrário-exportadora, e naquela ocasião decidiu-se pela industrialização do Brasil. Naquela ocasião, os defensores do livre comércio diziam o seguinte: não, é melhor nós comprarmos produtos industrializados do que montarmos um parque industrial. Vamos fazer o seguinte, vamos aumentar a produção de café, de laranja, dos bens primários, e vamos comprar os bens industriais. Tá? Bom, não foi essa a decisão, e o fato é que o Brasil transformou-se em uma economia agrária exportadora. Nas 4 décadas que se seguiram, transformou-se na 8ª economia industrial do mundo moderno. Mesmo que a gente não tenha conseguido distribuir os produtos desse desenvolvimento, nós conseguimos montar um parque industrial capaz de prover todos os bens característicos da segunda revolução industrial, que são os bens que caracterizam a sociedade moderna. Historicamente, quer dizer, em resumo, a história do livre comércio tem mostrado o seguinte: que o livre comércio é uma arma que tem sido utilizada pelos países ricos do mundo, tá, para manter a sua hegemonia de poder e hegemonia econômica. A ideia da ALCA foi lançada em 1994 pelo governo americano e foi revelada com muita clareza no ano passado. Quer dizer, tem sido revelada frequentemente, mas houve uma declaração que ela é emblemática para nós. Ela saiu publicada, inclusive, na Folha de São Paulo, não foi no jornal do nosso sindicato, não foi no jornal da Federação, do secretário de Estado do governo Bush, o Colin Powell, dizendo o seguinte: nós queremos vender mercadorias, tecnologia e serviços norte-americanos sem obstáculos e restrições para um mercado único de 800 milhões de pessoas, com a renda total de 2 trilhões de dólares anuais, num território que irá do Ártico ao Cabo Horn. O objetivo da ALCA é a conquista pela economia americana do mercado existente em toda a América. E essas negociações, a ideia foi lançada em 94,
E as negociações se iniciaram sistematicamente a partir da 98, né? E verificou-se, pela pauta das negociações, que elas vão muito além da discussão de um acordo de comércio e tratam de regular o funcionamento das economias de todos os países das Américas. Então, não é mais um acordo comercial. O Brasil tem muitos acordos comerciais firmados com todos os países do mundo, praticamente. Nós mantemos relações comerciais com todos os países do mundo. Este não é mais um acordo comercial. É um acordo que interfere no funcionamento das economias dos países das Américas. Para que a gente tenha uma ideia de que isto é verdade, isso não é uma avaliação dos movimentos sociais, do nosso campo popular, existem em funcionamento 9 grupos de trabalho, com outros se desdobrando, com outros grupos se desdobrando. Esses 9 grupos de trabalho, eu vou dizer que agrupei aqui os 3 primeiros, na minha ordem, que trata de acesso aos mercados, da política de concorrências e da política de subsídios. Esses têm forte interferência na questão comercial, efetivamente. Tá? O quarto grupo, eu disse 3 grupos aqui, 3 setores de negociações. O quarto trata da política de investimentos, ou seja, visa regular o capital que entra e que sai dos países. Quer dizer, visa liberar a movimentação de capital que entra e da remessa de lucros que sai do país. Tá? O quinto grupo é da política de serviços, trata dos serviços. E a ideia é liberar para todas as empresas dos países do continente a oferta de serviços em qualquer um desses países. Ou seja, a coleta de lixo em Aracaju poderá ser feita por uma empresa canadense se assinar o Tratado da Alca. O outro grupo, objeto de reuniões sistemáticas, trata das compras do setor público. Agora, as compras do setor público são responsáveis por 30% do PIB brasileiro, 30% do Produto Interno Bruto brasileiro. Pelo acordo da ALCA, qualquer compra governamental acima de $50 mil, qualquer uma, terá que ser submetida à concorrência internacional. Então, não será surpresa, eu estou dando o exemplo da Prefeitura de Aracaju, porque nós estamos aqui em Aracaju, não é das maiores prefeituras de capital do Brasil, mas $50 mil coloca o risco para a Prefeitura de Aracaju ter que comprar papel de impressora, papel canadense, papel americano. É disso que nós estamos tratando. Quer dizer, nós sabemos que essas compras governamentais são responsáveis pela geração de um número expressivo de empregos no próprio país. O outro grupo é o grupo que trata da agricultura, que seria de grande interesse nosso, em princípio, pelo menos da forma como a nossa agricultura está organizada, e que os produtores de produtos agrícolas da América do Norte tomaram as devidas precauções de, ao liberar o executivo americano para fazer negociações da ALCA, darem liberdade, certo? Você pode negociar, mas há um conjunto de restrições à sua liberdade de negociação. São restrições que protegem a agricultura americana, os calçadistas, os produtores de aço. Um outro ponto importantíssimo, e nesse aí os Estados Unidos controlam esse grupo de trabalho, é o grupo que trata da propriedade intelectual, é o grupo das patentes. Nós sabemos que, historicamente, nenhum país do mundo conseguiu alcançar aquele que está à sua frente sem fazer cópia de produtos, tecnologias já desenvolvidas. Isso é fundamental. Quer dizer, não há maneira de você alcançar alguém, não é através da competição, que você vai simplesmente através da competição, que você vai alcançar alguém que está mais desenvolvido que você. Você tem que copiar tecnologias que já foram desenvolvidas por outros países, em todos os campos, no campo de medicamento, no campo do industrial, em todos os campos, no campo da produção agrícola, etc. Bom, e por fim, eu deixei aqui por fim o outro grupo, e esse
seria dramático se nós viéssemos aderir à ALCA, e isso faz parte da ALCA. É um tribunal de solução de controvérsias. Pois bem, esse tribunal concede, dá direito às empresas privadas, tá, de acionarem os governos dos países sempre que elas se sentirem prejudicadas por alguma decisão governamental. Quer dizer o seguinte, se nós realizarmos uma política pública, se o governo brasileiro decidir realizar uma política de proteção à indústria eletroeletrônica, a desenvolvimento da indústria eletroeletrônica, as indústrias eletroeletrônicas dos países desenvolvidos, basicamente dos Estados Unidos da América do Norte, podem acionar o governo brasileiro num tribunal internacional. O que significa dizer que existirá uma legislação internacional que se sobrepõe à legislação nacional. Quais são alguns dos efeitos da ALCA? A gente pode apontar. Primeiro, a criação de uma economia única, com liberdade de movimentação de capital, de mercadoria, mas sem liberdade de movimentação de mão de obra. Tá? Se a gente quiser visualizar o que é uma área de livre comércio, a gente olha o Brasil. O Brasil é uma área de livre comércio, o Brasil, se nós considerarmos não as nações, mas os estados brasileiros. E qual é a tendência da economia brasileira? A tendência é de você ter um desenvolvimento expressivo das áreas que já são mais desenvolvidas. Então, a tendência é que haja um afluxo de investimentos, de atividade econômica, uma intensificação da atividade econômica, nessas regiões mais ricas, em detrimento das regiões mais pobres. Mas, no caso dessa área de livre comércio chamada Brasil, pelo menos os estados que são mais pobres, eles têm um assento no Congresso Nacional, onde podem ser colocadas essas questões e podem se discutir, inclusive, a formulação de políticas públicas para redirecionar esses investimentos. Isto não ocorrerá com a área de livre comércio das Américas. O maior país do continente, que são os Estados Unidos, responsáveis por 80% do PIB continental, evidentemente não abrirá espaços no Congresso norte-americano para parlamentares brasileiros debaterem políticas públicas. O segundo lugar é que a ALCA consolida por tratado a implantação, a aplicação de políticas neoliberais. Então, essas políticas neoliberais, elas já são aplicadas hoje sem a ALCA. A gente vai para a rua, reclama, briga, tem a esperança de entrar um governo que redireciona esses rumos, quer dizer, que tem outro tipo de política de desenvolvimento, mas, com o tratado da ALCA, haverá uma configuração jurídica que nos impede. Então, independentemente do governo que vier a ser eleito, ele estará amarrado para aplicar políticas que não estejam de acordo com o tratado da ALCA. Então, vejam só, a gente está com uma esperança enorme investindo na eleição de um candidato que terá a possibilidade, um conjunto de forças políticas que podem ter a possibilidade de redirecionar os nossos rumos de desenvolvimento com o tratado da ALCA. Isso acaba, gente. As nossas discussões, todas as nossas discussões até hoje nesse Congresso, discussão de política urbana, saneamento, de energia elétrica, elas vão perder sentido. Elas vão estar subordinadas a uma ordem jurídica que impede a realização de políticas públicas. Ela impede a formulação de políticas públicas, porque as políticas públicas, invariavelmente, elas confrontam os interesses menores, e não menores no sentido pejorativo, das empresas privadas. O interesse da empresa privada, ela não visa o bem público como a empresa investe, ela visa o bem privado, o bem dela, o lucro. Seria uma esquizofrenia se assim não fosse o empresário privado. Então, ao realizar políticas públicas, você prejudica o interesse da empresa privada, vai ser acionado no Tribunal Internacional de Controvérsias e perde. Como os países, os governos dos países que integram o NAFTA já estão perdendo disputas no Tribunal Internacional previsto no NAFTA. Em suma, a ALCA, para fazer um resumo, ela elimina a possibilidade de enfrentar os desafios colocados para a sociedade brasileira. Reduzir disparidade social, vulnerabilidade externa, elevar nível de emprego, a ALCA elimina essa possibilidade. Mesmo o programa de governo mais conservador do candidato do continuismo, se nós pegarmos o programa de governo dele e confrontarmos com aquilo que está estabelecido no Tratado da ALCA, já se encontra em fase adiantada de negociação,
é absolutamente irreal. Nós vamos verificar que é impossível o cumprimento, quanto mais do programa de governo mais evoluído. Se nós estamos convencidos, se nós estivermos convencidos da gravidade do que significa a adesão do Brasil a essa área de livre comércio das Américas, só tem uma alternativa para a gente. Uma alternativa que nós não podemos titubear. É nos incorporarmos à luta contra a adesão do Brasil à ALCA. Quer dizer, impedir de qualquer maneira a assinatura do acordo. E para isso, um passo fundamental é retirar, quer dizer, pressionar o governo brasileiro a se retirar das negociações da ALCA. Porque nós sabemos, a história tem mostrado, se isso for acertado a nível de governo, se for fechado um tratado, ele terá que ir ao Congresso Nacional. Nós sabemos que o Congresso Nacional não resistirá às pressões que vêm do Executivo para a assinatura desse acordo. O Executivo terá meios, como tem mostrado que tem, para conquistar, para cooptar, no sentido político, o Congresso Nacional para a aprovação do acordo. O segundo objetivo da luta contra a ALCA é resgatar a soberania nacional. Entendido soberania como a autodeterminação nossa, a nossa autodeterminação para a escolha dos nossos caminhos. Nós vimos que com a ALCA não tem escolha de caminho, só tem um caminho, não interessa quem ganhou a eleição. Bom, nós hoje, para a gente ter uma ideia da nossa submissão, frequentemente a gente lê nos jornais, a imprensa não tem a menor preocupação em colocar como manchete, como festejar, por exemplo, a assinatura de acordos com o FMI. Quando nós assinamos o acordo com o FMI há 2 anos atrás, todos os jornais estamparam e as pessoas ficaram até satisfeitas, porque tinha aquela pressão, se não fechar o acordo, não vem dinheiro, se não fechar... Aí quando fechou o acordo, Brasil firma acordo com o FMI, foi aquele alívio da população. Isso é submissão total. Quer dizer, o FMI, firmar um acordo com o FMI significa o seguinte, aceitar um conjunto de regras que o FMI impõe para o funcionamento da nossa economia. Então nós não temos autodeterminação sobre nossos destinos. Então nós temos que resgatar essa ideia de soberania. O terceiro objetivo da luta contra a ALCA é buscar um modelo que reduza essa dependência externa. Que não precise a gente estar firmando acordo com o FMI para poder ter um pouco de oxigênio no dia seguinte. O quarto é construir uma alternativa de integração popular e soberana entre os povos do continente. Porque não basta ter uma não ALCA. Hoje nós não temos a ALCA. E a situação, nós sabemos que nós temos problemas gravíssimos a serem superados. Então nós temos que construir essa nova forma de organização social e uma nova forma de integração com os países do continente. A maneira de fazer isso, quer dizer, a maneira que nós temos para fazer isso, quer dizer, não é cada um de nós sair na rua, eu sou contra a ALCA, etc. Existe uma campanha organizada a nível nacional pela soberania contra a ALCA. Então, eu acho que é uma missão que a gente não pode vacilar, a gente não pode adiar, é de incorporar-se como cidadão e os nossos sindicatos todos se incorporarem a essa campanha nacional pela soberania contra a ALCA. Há um outro fato imediato que está ligado à soberania, que também está em discussão, que é a entrega de uma parte do território brasileiro, que é a base, é o centro de lançamento de Alcântara, centro de lançamento de foguete de Alcântara, ao governo americano. Esse tratado já está assinado. Para ele vigorar, ele tem que passar no Congresso. Ele está tramitando aceleradamente no Congresso. Então, esse é um outro esforço fundamental, porque a entrega da base de Alcântara, veja bem, simbolicamente significa o seguinte, você passa uma parte do seu território para os Estados Unidos da América do Norte, a maior potência mundial, utilizarem como base militar. Ele já tem uma base no Equador, tem uma na Bolívia, tem na Colômbia, tem um plano Colômbia. Se eles montam com a base de Alcântara, fica um arco fantástico de proteção em Cuba, tá? E fica com um arco fantástico de proteção, inclusive para poder explorar, e aí são dos objetivos estratégicos dos norte-americanos, poder explorar os recursos da biodiversidade da Amazônia. Bom, a conclusão, companheiros, a guisa de conclusão, fechando essa rápida intervenção, é que a participação na luta contra a ALCA, eu acho que é uma tarefa prioritária nossa. Nós discutimos bastante a questão das nossas funções, das nossas missões, mas, na nossa avaliação, essa é uma batalha decisiva. Se a gente perder essa batalha,
as outras todas. Evidentemente que o mundo não acaba com a coisa, mas evidentemente também nós teremos um esforço enorme de denunciar um acordo que foi firmado a nível internacional. O povo brasileiro é o povo diz, não, mas existe um acordo, a gente tem que cumprir, até você poder fazer uma campanha política de esclarecimento, é um esforço gigantesco. Quer dizer, é muito melhor, é infinitamente melhor, mais do que nunca, a máxima de prevenir é melhor do que remediar se aplica nesse caso. Quer dizer, não dá para esperar, não dá para duvidar dos efeitos da ALCA. A ALCA é o estabelecimento de uma ordem jurídica que impede o Brasil de solucionar os problemas graves diante dos quais a nossa sociedade está postada. Portanto, é fundamental a gente ingressar nessa luta e barrar a adesão do Brasil à ALCA. E nós vamos conseguir fazer isso. Muito obrigado.